Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem fascinante e bem rápida pelos processos básicos da mente humana. Vamos desvendar juntos, desde como sentimos o mundo ao nosso redor, até como, no fim das contas, a gente aprende com tudo isso. Vamos começar? Olha só o nosso mapa para essa jornada. A gente começa lá nas raízes da psicologia. Depois, vamos seguir o caminho incrível que a informação faz, desde que entra pelos nossos sentidos até virar a nossa interpretação da realidade. Vamos até dar uma espiada no mundo misterioso da consciência e dos sonhos, para, no final, entender como todo esse sistema permite que a gente aprenda e se adapte. Tudo pronto? Então, vamos lá! Certo. Vamos direto ao ponto. Para entender a mente de verdade, a gente precisa voltar lá no comecinho. Afinal, o que é psicologia? Vamos explorar as origens fascinantes dela, que estão tanto na filosofia quanto no nascimento da ciência moderna. Essa linha do tempo mostra bem a evolução do pensamento sobre a mente. Tudo começou com uma ideia filosófica, a de que a experiência é o que nos molda. Daí, com Wundt, a psicologia nasce como ciência de fato. E logo depois, já surgem os primeiros grandes debates, sabe? De um lado, o estruturalismo, se perguntando do que a mente é feita, e do outro, o funcionalismo, querendo saber para que serve a mente. Agora que a gente já preparou o terreno, vamos explorar o primeiro passo de como vivenciamos a realidade, a sensação. Pensa nela como a porta de entrada da mente, o portal por onde toda a informação do universo consegue entrar. Então, qual é a grande sacada da sensação? É um processo de duas etapas, detecção e conversão. Nossos sentidos captam energia física, luz, ondas sonoras, pressão, e traduzem isso para a linguagem que o cérebro entende, que é a linguagem elétrica. Esse processo, que é quase uma mágica, se chama transdução. A psicofísica é um campo que estuda justamente os limites dos nossos sentidos. E aqui a gente vê os dois limites principais. O primeiro, o limiar absoluto. Qual é a coisinha mais fraca que alguém consegue perceber? E o segundo, o limiar de diferença. Qual é a menor mudança que a gente consegue notar? Sabe, é a diferença entre ouvir um sussurro numa sala quieta e perceber que a música ficou só um tiquinho mais alta. Nossos sentidos são, na verdade, detectores de novidades. Eles evoluíram para perceber o que muda no ambiente. É por isso que quando um estímulo fica ali constante, nossa capacidade sensorial se ajusta. É como se o cérebro dissesse, ok, já entendi que isso está aqui, não é novo, então não preciso mais gastar energia com isso. Bom, vamos para o próximo passo e ver como tudo isso se encaixa. Agora que a gente já sabe como sentimos, vamos dar uma olhada no hardware que nosso corpo usa para isso. Vamos focar no nosso sistema visual, que é um dos mais complexos e incríveis que existem. Lá no fundo do olho, na retina, a gente tem uma equipe com dois tipos de células. Primeiro, os cones. Eles são os nossos artistas de alta definição, que nos dão um mundo cheio de cores vivas que vemos sob a luz do dia. E depois, temos os bastonetes. Eles são os especialistas em visão noturna, que nos permitem andar por aí no escuro, percebendo formas e movimentos na penumbra. Esses problemas de visão super comuns, miopia e hipermetropia, no fundo são uma questão de física bem simples, onde exatamente a luz está sendo focada dentro do olho. Se o ponto de foco acontece um pouquinho antes da retina, aí temos a miopia e as coisas de longe ficam borradas. Se o foco passa da retina, aí é hipermetropia e o que está perto fica difícil de ver. Mas, afinal, como a gente consegue ver um arco-íris? A resposta não está em uma, mas em duas teorias que se completam. A teoria tricromática explica o que rola lá nos olhos, nos cones, que são sensíveis ao vermelho, verde e azul. Mas a história não acaba aí. A teoria do processo oposto descreve o passo seguinte, como essa informação é processada em pares opostos no caminho para o cérebro. E é aqui que a coisa fica realmente fascinante. A sensação é sobre coletar os dados brutos do mundo, mas a percepção é o cérebro agindo como um grande maestro, pegando todos esses dados e construindo a nossa realidade. A gente não vê só um monte de luz e sombra, a gente vê o rosto de uma pessoa querida. É incrível pensar que nosso cérebro trabalha em duas direções ao mesmo tempo, né? Por um lado, ele usa o processamento ascendente, que é como montar um quebra-cabeça peça por peça, construindo a percepção a partir dos dados que chegam. Mas, ao mesmo tempo, ele usa o processamento descendente, em que nosso conhecimento e as nossas expectativas moldam como a gente interpreta essas peças. É uma via de mão dupla o tempo todo. Os psicólogos da Gestalt descobriram uma coisa genial. Nosso cérebro não é só um receptor passivo, ele tenta ativamente organizar o caos em padrões que façam sentido. Pensa no princípio do fechamento, por exemplo. Se alguém nos mostra um círculo com um pedacinho faltando, o cérebro completa a imagem na hora. Ele tem uma necessidade de ver a forma completa.
Bom, até agora, a gente explorou como percebemos o mundo lá fora. Agora vamos virar a lanterna para dentro. Vamos explorar a nossa própria consciência de tudo isso, nossa noção do mundo e de nós mesmos e os diferentes estados em que ela pode estar. O que é muito legal aqui é que a gente pode literalmente ver os diferentes estados da nossa consciência. Como a tabela mostra, eles se refletem na atividade elétrica do cérebro. Das ondas beta, super rápidas, que provavelmente estão ativas agora em quem está prestando atenção, até as ondas delta, bem lentas do sono profundo, cada estado de consciência tem sua própria assinatura. Tá, mas por que a gente sonha? A ciência tem várias teorias interessantes. Tem a visão do Freud de que os sonhos são o palco dos nossos desejos escondidos. Tem visões mais cognitivas, como a da Cartwright, que diz que a gente sonha para resolver problemas. E tem a visão neurocientífica, do Hobson, que propõe que os sonhos são só o cérebro tentando criar uma história a partir de sinais elétricos aleatórios durante a noite. Quando a gente fala do efeito que algumas substâncias têm na consciência, é fundamental entender essa diferença. A dependência física é quando o corpo se acostuma e, literalmente, precisa da droga para funcionar, e sem ela, a pessoa sofre com a abstinência. Já a dependência psicológica é outra história. É um desejo mental, uma vontade emocional muito forte, uma compulsão para usar a substância. E isso nos leva à peça final, e talvez a mais poderosa desse quebra-cabeça. Como é que todo esse sistema de sentir, perceber e ter consciência nos permite mudar e crescer com a experiência? Em outras palavras, como é que a gente aprende? É aqui que entram os famosos cachorros de Pavlov. Ele mostrou que a gente pode aprender a criar associações novas. Ele pegou um estímulo neutro, tipo um som, e apresentou junto com um estímulo natural, a comida, várias vezes. Com o tempo, o cachorro aprendeu a associar os dois, e só o som já era o bastante para ele começar a salivar. É aprendizagem por associação na sua forma mais pura. Depois, a gente tem o condicionamento operante. Aqui, o comportamento é moldado pelas suas consequências. A palavra-chave é reforço. E como a gente vê aqui, tem dois jeitos. O reforço positivo é quando se adiciona algo bom, tipo um elogio. Já o reforço negativo, que muita gente confunde, não é punição. É quando se remove algo ruim, tipo o barulho chato do alarme do cinto de segurança. Nos dois casos, o objetivo é o mesmo: fazer o comportamento acontecer mais vezes. E para fechar, Albert Bandura nos mostrou que a gente nem sempre precisa de um reforço direto para aprender. Muitas vezes, a gente aprende simplesmente observando os outros. Mas não é tão simples assim. O processo exige esses 4 passos. Primeiro, prestar atenção. Depois, guardar na memória o que foi visto. Aí, ser capaz de reproduzir o comportamento. E, por fim, ter um motivo, uma motivação para querer imitar. E aqui estamos! A gente viajou desde a faísca de uma sensação simples, passou pela interpretação complexa da percepção, mergulhou na consciência e chegou nos mecanismos da aprendizagem. Se tem uma lição nisso tudo, é que uma parte enorme de quem a gente é, nossos medos, alegrias, habilidades, é moldada pela experiência. E isso nos deixa com uma pergunta final bem poderosa para refletir. Se a gente pode aprender praticamente qualquer coisa, o que vamos escolher aprender?